Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Esther, amém? O livro de Esther. Capítulo 1, a partir do versículo 10, amém? Glória a Deus. O rei está voltando. Aleluia. Esther, antes de Jó, né? Capítulo 1, versículo 10. Amém? Podemos ler? Amém. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Acarcas. Olha que nomes bonitos, né, irmãos? Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Louvado seja Deus. Vamos pular aqui para o 16, que diz: então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem na sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Louvado seja Deus. Alguém pode se assentar? Aleluia. Da sequência da leitura, porque todos conhecem, e por incrível que pareça, eu lendo esse capítulo, esses relatos, desceu, irmãos, uma mensagem. Louvado seja Deus, aqui, irmãos, apenas lendo, louvado seja Deus. E eu estava meditando neste livro de Esther, já, se não me engano, esses dias passados, e eu encontrei muita riqueza, irmãos, nesta passagem, neste relato a respeito da vida de Esther e dos judeus que estavam ali no reino. Louvado seja Deus, da Síria. E nós estamos diante, já ouvimos muitos pregadores relatarem, este acontecimento, ao qual no 7º dia, o rei alegre do vinho, louvado seja Deus, reunido ali com seus grandes, mandou chamar Vasti para apresentá-la diante dos grandes. Alguns questionam, até alguns dizem que o rei até queria mostrá-la de uma forma inadequada, nua, queria mostrá-la, louvado seja Deus, até mesmo despida das suas vestes, apenas com a coroa real. Louvado seja Deus. Nós não sabemos, irmãos, na verdade, qual foi o motivo. Se foi também por uma desobediência da parte dela. De repente, o rei estava alegre pelo vinho e também ela estava alegre do outro lado. Louvado seja Deus. E desobedecendo a ordem do rei pelo efeito do vinho. Nós não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza,
Louvado seja Deus, que Deus sendo sabedor de todas as coisas, Deus, Ele estava aguardando uma ocasião, porque sabemos que nos dias por vir, sabemos que se levantou um adversário do povo judeu, se levantou um homem chamado Ramã. Louvado seja Deus, e nós conhecemos, lendo o livro de Esther, nós vemos no decorrer da leitura que Ramã, irmãos, ele teve um ódio no seu coração, porque Mardoqueu, o judeu, aquele que foi o pai, louvado seja Deus, para Hadassah, ele não se inclinava para Ramã, e ele odiou a Mardoqueu e buscava ocasião para destruir a vida de Mardoqueu, e não apenas a vida de Mardoqueu, mas também de todo o povo e da sua geração judia. Louvado seja Deus. Então, quando eu leio estes versículos e este relato a respeito da vida de Vasti, eu entendo uma coisa: que queira o rei mostrá-la nua, ou pelo fato de alguma desobediência, nós não sabemos, mas uma ocasião tinha que ser oportuna para que Esther entrasse na jogada, para que Esther entrasse no reino, para que Esther pudesse adentrar a presença do rei. Uma ocasião era buscada pelo Deus Todo-Poderoso, porque a necessidade havia para que se levantasse uma que intercedesse em favor do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Então não interessa o que houve, mas a ocasião foi dada, e foi a hora que Deus moveu a situação e fez com que Hadassah, Esther, ela estivera diante da presença do rei. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, imagine se essa oportunidade não houvesse sido aberta. Claro, irmãos, nós sabemos que Deus, para livrar, Ele não precisa, louvado seja Deus, de homens. Deus, Ele não precisa, irmãos, necessariamente de uma pessoa. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele quer glorificar o seu nome. Sabemos que Deus separou o seu povo judeu. Louvado seja Deus, a eles pertenciam a aliança. Louvado seja Deus, os patriarcas, deles descenderam o Messias. Louvado seja Deus, Israel representava, louvado seja Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus, Ele quer mostrar a sua glória através do seu povo, trazendo para nossos dias. Deus, Ele quer manifestar a sua glória através de você. Aleluia. Através da minha vida, através da igreja. Aleluia. Deus poderia simplesmente se conformar com o anjo qual Ele enviara a casa, irmãos. Louvado seja Deus, de Cornélio. Deus, Ele poderia estar conformado. O anjo vai lá e apresenta ao Messias. Mas não, irmão. O anjo, ele mandou chamar a Pedro. Porém Deus, Ele precisa e quer usar o homem na terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse Ramã, irmãos, o Ramã, ele ficou endemoniado e queria a cabeça de Mardoqueu de qualquer maneira. Podemos ver que quando ele saía do palácio,
e se deparava com Mardoqueu, louvado seja Deus, Mardoqueu não se inclinava para ele, não se curvava, porque todos os servos do reino e muitos dos judeus, claro, reverenciavam Ramã. E Ramã exaltado, porque o nome de Ramã tem um significado de magnífico. Louvado seja Deus, grandioso. Irmãos, imagina, ele se exaltou com toda a glória que o rei Assuero dera para ele, e ele não se conformava, irmãos. Aquilo doía no seu coração, aquilo entristecia a sua alma, enquanto Mardoqueu não se curvasse diante dele, pelo que ele, até mesmo apresentando a sua esposa, porque ele foi convidado com o rei, a rainha o convidou, Esther o convidou, e ele se exaltando diante dos seus amigos e parentes, ele contou a glória qual ele recebera, mas ele virou e disse: olha, mas eu não estarei tranquilo enquanto Mardoqueu ele estiver vivo, enquanto ele estiver diante de mim. Pelo que sua esposa Zeres disse: faça uma forca, vai amanhã até o rei e pede o rei para que venha enforcado. Irmãos, ele achou uma boa ideia, mandou levantar a forca. No outro dia foi até o palácio real falar com Assuero, ou Xerxes, que é a mesma pessoa. E a partir do capítulo 5, versículo 9, diz assim, então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo, olha só, da presença do rei. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher, e contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e sobre os servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Esther a mim fez vir com o rei no banquete que tinha preparado, senão a mim. Ou seja, ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca. Aí imagina, irmãos, eu fiquei meditando e imaginando a cena. Ramã feliz porque a forca estava de pé, alegre por ter sido chamado novamente à presença do rei e da rainha. Irmãos, só faltava uma coisa: os planos dele ser executado. Só faltava ele chegar diante do rei e falar: rei, eu preciso enforcar a Mardoqueu, porque ele não se inclina diante de mim, pois eu sou um príncipe. Aí Ramã chega no pátio real, louvado seja Deus, mas porém, durante a madrugada, Deus já tinha visitado o rei Assuero, louvado seja Deus. Ele tinha visto no livro das crônicas, louvado seja o nome do Senhor, que um homem chamado Mardoqueu, ele havia denunciado 2 servos do rei que entendiam
para retribuir este homem. De um lado havia um plano maligno diabólico, mas pelo outro Deus estava agindo. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei quais são os planos que estão tentando contra a tua casa, contra a tua família. Há projeto de Deus e ele prevalecerá. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Aleluia, Jesus. Capítulo 6. Aqui fala do sonho que o rei teve. Ou seja, ele perdeu o sono, né? Fugiu dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei. Aí o rei pergunta no 3, então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei e seus servos disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, olha só, quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu. Olha só, na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Olha o homem exaltado. Então Ramã disse no seu coração, olha só, Ramã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Ele estava se entregando sem saber. E vistam daquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã, olha só, irmãos, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu. Imagina, Ramã, ele foi pedir a cabeça de Mardoqueu. Livre os seus fiéis. Que está sentado à porta do rei, e cuja e coisa nenhuma deixes cair de tudo, quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou, olha só, correndo à sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Não teve nem como a sua família e sua esposa tentar fazer alguma coisa, porque no 13 diz assim, ó, e contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus,
não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Irmãos, eu fico imaginando essa situação. Não tinha mais como Ramã pedir a cabeça de Mardoqueu. Se o rei decidiu honrá-lo, irmãos, quem era Ramã? Teve que aposentar a forca por um tempo. A forca que seria usada naquele dia. Antes ele tivesse destruído a forca. Porque se ele não destruiu, de repente ele iria buscar ocasião contra Mardoqueu novamente. Ele era para ter destruído aquela forca. E pelo fato de não ter destruído, ele próprio, nos capítulos adiante, foi quem foi levado à forca para ser enforcado. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado. Irmãos, Deus, ele peleja em prol da sua igreja. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quando Deus, ele tem algo na tua vida e na minha vida, não adianta, irmãos. Basta apenas nós nos mantermos firmes na promessa. Porque os únicos que podem estragá-la somos nós mesmos. Se nós não condizermos com o que Deus tem a realizar em nossas vidas, mas se darmos lado a lado com as promessas de Deus, com aquilo que Deus já fez um trajeto para que apenas venhamos andar, irmão, tenha certeza, tu será abençoado, a tua casa será abençoada, você receberá de Deus a glória do Senhor. Eu vendo a vida desse Ramã, irmãos, eu comecei a me lembrar que houve um ser criado por Deus, louvado seja Deus, que teve ousadia, louvado seja Deus, como Ramã. Sabemos que esse ser é o Lúcifer, anjo querubim, formado por Deus. Ezequiel 28 fala, ele andava sobre as pedras afogueadas. Irmãos, ele era coberto de glória. Irmãos, a semelhança com Ramã, exaltado, a Bíblia diz que ele se exaltou e tentou colocar um trono acima do trono de Deus, mas Deus, como conhecedor de todas as coisas, Deus não permitiu. Aleluia. A ousadia desse ser, irmãos, de encontro ao mestre no deserto. E vendo Jesus de pé, irmãos, 40 dias e 40 noites, jejuando. Jesus estava de pé. Tanto é que ele vira para Jesus e fala, olha, tudo isto, ele mostrou todos os reinos do mundo, eu te darei, se prostrado me adorar. Ramã, no reino da Síria, não se conformou porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Satanás, irmãos, tentou fazer o mestre se curvar diante dele. Mas só que Jesus, louvado seja Deus, ele manteve a posição. Jesus sabia, irmãos, louvado seja Deus, o seu chamamento. O Senhor, ele sabia, louvado seja Deus, ele tinha um entendimento, louvado seja Deus, que tinha que se manter firme, porque ele é o próprio Deus, ele se fez carne, ele veio trazer uma nova chance para a humanidade. E não se curvou. Glória a Jesus.
Mardoqueu, ele não se encurvou. Ramã, ele queria destruir, irmãos. Não só Mardoqueu, mas os judeus. Queria exterminar. Ódio dos judeus. Quantos, irmãos, acontecimentos contra os judeus? Até no ano de 1945 a 48, louvado seja Deus, a Alemanha nazista exterminaram os judeus. Louvado seja Deus. Irmãos, a perseguição contra os judeus é grande, mas temos um entendimento que o Ramã espiritual, que é Satanás, ele tem tentado contra a igreja, contra a humanidade, contra os servos de Deus, na mesma proporção. Oh, meu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, mas só que Deus, ele guarda. Deus, ele dá livramento. Ele pode tentar fazer uma graça. Ele pode tentar, irmãos, te destruir. Foi falado aqui, irmãos, pela nossa irmã Ana Paula, diaconisa, que o Senhor levou o povo para o deserto para saber o que estava no coração daquele povo. Irmãos, Deus, ele quer extrair do ser humano aquilo que está em seu interior. Eu estive meditando, louvado seja Deus, na palavra do Senhor, e eu vi, irmãos, que quando Deus, o Senhor Jesus, anunciou para Pedro que, olha, Satanás vos pediu para peneirar, mas eu roguei ao Pai por vós. Louvado seja Deus. Já foi dito por outros pregadores deste lugar que a peneira, na verdade, é o arado, né? Arado. Não, como é que se fala o nome? É o arado, não, Ciranda. Como é que se fala? Esqueci o nome agora, meu Deus. Não, do trigo, é malhar o trigo. Malhar o trigo, isso, malhar o trigo. Isso, malhar o trigo. A palavra é essa que eu queria falar. Me fugiu. Sabemos que aquele que trabalha para malhar o trigo, né? Naquele lugar, na eira, louvado seja Deus, ele quer extrair o melhor do trigo. Ele quer separar a palha do trigo e quer reter o trigo. Louvado seja Deus. Eu entendo uma coisa, irmãos, que quando Satanás, ele pediu para peneirar, louvado seja Deus, os discípulos, ele queria extrair o que era bom dos discípulos. De que forma? Ele queria tirar a essência, louvado seja Deus, do temor de Deus. Ele queria separar, irmãos, louvado seja Deus, aquilo que era de bom, que estava sobre os discípulos. Ele queria peneirar para tirar a qualidade. Ele queria tirar, arrancar, para que eles viessem negar a Jesus, para que eles viessem a renunciar o cristianismo. Então eu entendo, irmãos, que Satanás, muitas das vezes, ele nos persegue, ele nos bate. Irmãos, quer arrancar o que é bom para tirar das nossas vidas. Agora Deus não. Deus, quando ele nos leva para o deserto para ser provado, ele quer extrair o que é bom nosso, mas não para nos destruir, mas para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Satanás quer tirar o que é bom e lançar fora, mas Deus não. Ele nos permite passar por provações para que o que é bom venha sair e venha subir diante da sua presença. Aleluia. Glória. Santo
Para que Satanás iria querer peneirar o discípulo? Para mostrar para o mundo a bondade do discípulo? Não. Ele queria acabar com os discípulos. Se Judas tinha algo de bom, ele perdeu. Porque esse passou pela peneira. E se ele tinha ainda uma qualidade, essa qualidade foi lançada fora. E onde Judas foi parar? Passou pela peneira. Mas não permaneceu. Pedro passou pela peneira. Os demais discípulos passaram pela peneira. Mas permaneceram. Porque eles não deixaram de passar pela peneira. Jesus falou: mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja teu nome. Irmãos, sabemos que uma uva, para se tornar um vinho, um suco de uva, necessário é, irmãos, ser esmagado. Louvado seja Deus. Sabemos que para nós bebermos o vinho da Santa Ceia, quantas uvas foram prensadas? E foi dito aqui do lagar, ou seja, da ilha foi dito, mas eu falo do lagar agora. O lagar era um lugar, irmão, só qual o Gideão se encontrava. Ele malhava o trigo no lagar, ou seja, era na ilha que ele deveria estar. Mas pelo fato dos adversários virem e tomar todo o trigo, ele levou para o lagar. Ele levou o trigo para o lugar onde se pisava na uva. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos, irmãos, que quando aqueles que trabalham no lagar pisam na uva, caminham por cima da uva, a uva ela é esmagada. Irmãos, mas é necessário esse processo para haver uma separação da massa. Louvado seja Deus para com o líquido. Quando a uva é pisada, o líquido deixa a massa. Há uma separação. Irmãos, o homem só bebe o vinho se a uva for pisada. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Assim é a vida do crente. Irmãos, quanto mais luta, quanto mais perseguição, quanto mais nos pisam, quanto mais nos perseguem, está sendo extraído a essência de Deus. Irmãos, Rabã pisou em Mardoqueu como uva. Mas quando Mardoqueu se tornou vinho, o mais puro suco da uva, Rabã teve que engolir. Irmãos. Não havia mais nada que pudesse ser feito em favor de Rabã. Pisou no judeu Mardoqueu como uva, mas como vinho ele teve que engolir. A mesma coisa foi Jesus. Que uva perfeita, que uva excelente, mais excelente do que os cachos que foram trazidos da terra de Canaã. Irmãos, os espias trouxeram cachos de uva da terra de Canaã. Irmãos, mas Jesus, ele era a uva perfeita. Satanás pisou, Satanás levou para a cruz, ele foi chicoteado, recebeu uma coroa de espinho. Mas quando Jesus ressuscitou, quando Jesus se tornou o puro suco da uva, Satanás
Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu nem saí da primeira parte. Tem mais duas. E agora? Sinceramente, irmãos, a palavra de Deus é algo para mim que eu a comparo com uma rocha. Uma rocha que precisa ser talhada ali, trabalhada. Irmãos, a palavra de Deus tem tesouros. Aleluia! Já viu um homem quando cava uma mina e acha lá ouro, acha as pedras preciosas? Assim a palavra. Eita glória! Louvado seja Deus. Estava trancadinho no meu quarto hoje, orando e Aleluia! meditando na palavra. Louvado seja Deus, o entendimento se abre. É verdade. Louvado seja Deus. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos deixar as outras etapas, se assim Deus o permitir. Eu queria falar de Esther, né? Porque Hadassah significa cobertura. Louvado seja Deus. E também significa Aleluia! Glória a Jesus! Hadassah, deixa eu ver aqui. Glória a Deus! Glória. Fragrância. Aqui, achei. Hadassah é uma murta e um arbusto que nasce no deserto, e as flores exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Elas eram usadas para cobrir as tendas durante a festa dos tabernáculos. Aí eu ia falar da fragrância que o crente tem que exalar, da essência. Aleluia! Mas é melhor deixar quieto. Amém? Senão não vou pregar essa mensagem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, as horas já não esperam. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Saiba de uma coisa, irmãos. Aleluia! Deus é na tua vida. Aleluia! Deus, Ele é na tua família. Não deixa Satanás te abater, te entristecer. Saiba de uma coisa, tudo que você está passando é para que seja extraído a essência. Louvado seja Deus que há dentro de você. Porque o Senhor, Ele nos ama, irmão. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus tem um projeto na nossa vida. Não há Rabã, não há Satanás que vai triunfar sobre as nossas vidas. Porque o nosso general, que é Cristo, Ele venceu. Nós vamos vencer firmados em Cristo. Amém? Bata um palmo para Jesus.